autonomia, responsabilidade e segurança. Esse é o método Novos Ares, é o método que eu criei pensando em como nós, pais, podemos criar, educar nossos filhos para que eles possam ser felizes, né? Sem perder a infância, sem perder a adolescência deles. Então, sejam muito bem-vindos, né, de novo a essa nossa live. E se você é pai de uma criança brilhante, você está no lugar certo. E é aqui que a gente começa, então, falando sobre essas crianças que fazem muitas perguntas o tempo todo, que estão o tempo todo sendo curiosa, né? Que eles querem saber do que está acontecendo no mundo. Ele o tempo todo ele é curioso, criativo, faz coisas que às vezes você não imagina, não é mesmo? Então, são essas crianças que a gente identifica como altas habilidades de superdotação. Vou aproveitar, vou contar sobre um pai que me procurou arrasado. O filho era superdotado, mas estava começando a recusar tarefas e tirar notas baixas, inclusive a ficar agressivo. E para isso, por que isso estava acontecendo? E a gente sabe que, por muitas vezes, essas crianças elas precisam de desafio. E se no lugar que elas estão não tem esse desafio, se elas não conseguem que as pessoas, né, que professores, que coordenadores da escola entendam elas, né, dê a elas desafios, elas começam, sim, a recusar fazer as tarefas, elas começam a tirar notas baixas e ficar muito agressiva. E aí a gente precisa saber como é que a gente resolve isso. Bom, ele dizia, eu dou tudo para essa criança, o melhor da escola, aulas extras, livros, estímulos, porque ele está sempre piorando. E aí a resposta veio como ele mudou a pergunta. Como meu filho se sente dentro de casa? Como esse pai parou de medir o filho pelo desempenho e começou a olhar para ele assim, pelo bem-estar emocional dessa criança? E aí o rendimento da escola disparou. Ele trocou a pressão que ele fazia pela parceria, ou seja, trocou o controle pela confiança. E é isso que a gente precisa fazer com essas crianças. Quando a gente troca todo o controle que a gente acha que tem que ter por elas, né? E começa a dar a ela autonomia de entender, de fazer as coisas que ela, do jeito dela, para ela aprender, ela vai entendendo que isso é uma parceria, né? Então acaba aquela pressão tanto do pai quanto da criança, não é mesmo? Então é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre nosso terceiro capítulo da nossa minissérie Criando Filhos com Altas Habilidades, Superdotação e Felizes, ok? E aqui no método Novos Ares, né, nós ajudamos famílias a construírem lares onde os filhos superdotados podem florescer com mais leveza. E as nossas bases são 3 pilares. Já imaginou? Autonomia, responsabilidade e segurança. Então, por que autonomia? Porque quando a gente dá autonomia aos filhos, eles desenvolvem uma autoconfiança muito grande, onde eles podem tomar decisões e entender os seus próprios limites. É nesse momento que eles vão conseguir entender os seus limites, eles podem pensar em resolução de problemas, né? E no pensamento criativo, no pensamento crítico em relação às coisas dele. Então, a autonomia ela é importante na hora da gente criar os nossos filhos. Outro pilar do nosso método, né, que é a responsabilidade, é quando ele aprende a lidar com consequências. Você imagina? Quando ele aprende a lidar com a organização e valorizar o coletivo. Então, a responsabilidade faz com que ele entenda, quando a gente dá autonomia para ele, quando ele começa a ter autoconfiança, ele vai fazer do jeito dele. E do jeito dele, ele vai ter o quê? Algumas consequências. E a responsabilidade é isso, é ele lidar com essas consequências. Enquanto é pequeno, enquanto são questões pequenas, está tudo bem, porque nós estamos ali para ajudar. E é por isso que é importante ser quando eles ainda estão crianças. Porque depois, se ele não tem autoconfiança, ele pode meter os pés pelas mãos, como se fala, né?
E aí a consequência pode ser bem pior. Então, quando ele começa a entender que os atos dele vai ter uma consequência, ele começa a valorizar as questões do coletivo, da comunidade e da própria responsabilidade sobre ele, né? Sobre o corpo dele, sobre a vida dele. E o terceiro pilar é a segurança. Então, onde tem um ambiente emocional estável, onde errar é permitido e afeto é constante, é onde ele vai se sentir seguro para falar sobre os sentimentos dele, é onde ele vai se sentir seguro para poder ter as emoções de fato, né? Sentir essas emoções e saber identificar essas emoções. Não é falar assim, tá chorando por quê? Fica quieto, para de chorar, engole o choro, né? Aquelas coisas. Então, num ambiente emocional estável, onde é permitido ter esses sentimentos, onde é permitido errar, não tem problema nenhum, o erro é onde a gente aprende, né? Então, o afeto é constante, é onde a criança vai aprender a ter segurança, segurança na família, segurança nos pais, e vai crescer de forma saudável. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter adultos saudáveis, bem-sucedidos, não é mesmo? E não frustrados, ok? A gente sabe também que a frustração faz parte do negócio. A frustração é o que nos move, que nos faz acreditar e aprender mais. Então, se ficar frustrado não tem problema. Pior é ser um adulto o tempo todo frustrado com coisa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não deixaram eu fazer aquilo, não olharam para as minhas características, né? Outro dia, por exemplo, alguém veio falar comigo no direct que falou assim: eu não fui identificado antes. Ok, você não foi identificado, mas você consegue se identificar agora. Isso é importante. Você agora é adulto. Então, o que você precisa fazer para ser feliz? Né? É essa pergunta que a gente sempre faz. Então, por mais que você pense assim, eu sou um frustrado porque minha vida, quando criança, ninguém olhou. A gente sabe que as informações nem sempre vão a tempo para as pessoas, mas quando a gente consegue enviar essas informações, e é por isso que a gente está aqui o tempo todo falando da importância da identificação das crianças com altas habilidades, para não se sentirem frustradas, para não se sentirem em depressão. Você imagina uma criança em depressão? É desnecessário, vamos combinar? Então a gente precisa, sim, identificar essas crianças, dar a ela o suporte, saber que ela vai ficar frustrada, mas não vai ser para a eternidade, que ela vai ficar frustrada em alguns momentos, mas que ela vai aprender com aqueles erros, e é isso que vai mover a vida dela ser um adulto, uma adulta bem-sucedida. Então, quando esses três pilares estão presentes, a criança brilha sem medo. E é disso que a gente precisa identificar e entender. Então, como é que a gente vai aplicar esses três pilares na rotina? Bom, autonomia, a gente falou, né? Dar autonomia não é largar para lá, não, ok? É guiar com amor. Então, assim, deixe seu filho escolher entre duas tarefas, incentive-o a montar a sua mochila. Como é que o que você vai levar para a escola? O que você vai levar para a viagem, certo? E aí a gente vai, mas isso aqui, será que isso aqui também não vai fazer falta? Então, quando você vai dando a ele essas oportunidades de escolher qual tarefa ele quer fazer, montar, arrumar, né, a mochila ou a mala, né? Pedir a ele, pedir ajuda para poder planejar o final de semana. O que a gente vai fazer esse final de semana? O que você gostaria de fazer? E não simplesmente, vamos lá, vamos fazer aquilo dali, pronto, acabou. Né? Sabe-se lá se ele vai ficar confortável? A gente sabe, não, criança não tem que ter confortável. Ela tem sim, ela pode escolher. E você, às vezes, pai, mãe, você pode dar esse direcionamento, lógico, mas você está mostrando a ela que ela também tem, que ela também pertence a essa família. E esse sentimento de pertencimento é uma característica que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Por quê? Porque esse sentido, esse sentimento
pertencimento a um lugar, a um ambiente, é onde a gente se sente mais tranquilo e não se sente assim, um ninho fora d'água, né? Isso acontece muito nas escolas. A gente tem sim um currículo fechado, tem que fazer tudo que foi programado. Mas se o professor não entender que, por exemplo, aquela turma naquele momento precisa mudar a estratégia, vai ficar toda a turma traumatizada, né? Às vezes, o professor vem com tudo planejado, tudo organizado, mas aí aconteceu alguma situação que é de bom ou de ruim, tá? E aí pode vir dos dois lados. Mas se o professor achar, eu tenho que dar a minha matéria, tenho que passar o planejamento, isso vai acabar, isso se torna muito ruim, né? Então, quando a gente consegue dar esse momento de pertencimento, vamos resolver juntos essa situação, todo grupo, né, tem esse sentimento de pertencimento. Isso é muito interessante, muito legal. Eu não sei se você teve esse sentimento quando estava na escola. Em alguma escola você conseguiu ter esse sentimento de pertencimento? Pensa aí você, adulto, né, pai, mãe, se um dia você na escola falou assim, não, era legal a escola, eu podia voltar no turno à tarde, porque eu sabia que aquela escola era legal, ela era vibrante, né? Eu confesso para vocês que nas escolas que eu passei, nenhuma delas me fazia voltar no contraturno, né? Pelo contrário, queria distância. Mas, ainda na época do ensino fundamental, eu me lembro que eu fui na casa de uma amiga, né? Não de escola, mas na casa de uma amiga, a mãe dela era amiga da minha mãe, e aí ela falou assim: nós vamos lá na escola, porque a gente vai fazer um mutirão para arrumar a escola. Eu falei, oi? Para que eu voltar para a escola? Falei, não, é porque lá na escola a gente faz isso, faz aquilo. Ali eu entendi que era o sentimento de pertencimento, que nas escolas que eu passei não tinha isso. Então, hoje em dia, a gente precisa entender isso. O quanto é importante a inteligência emocional. E a inteligência emocional perpassa por esse sentimento de pertencimento, certo? Então, dar autonomia ao seu filho não é largar para lá, mas é guiar com amor, guiar com sabedoria, né? Então, deixe ele escolher uma das tarefas, incentive ele, né? Como eu falei, não só montar a mochila, mas aonde que a gente vai organizar, onde é que a gente vai guardar, por exemplo, eu tenho um castiçal aqui. Aí é aqui que a gente vai guardar, ou a gente pode botar ali do outro lado, ou em cima da mesa. Onde que a gente pode botar isso? Então, tudo isso vai dando ele autonomia e, como eu falei para vocês, esse sentimento de pertencimento dessa família, ok? O terceiro pilar, né, da nossa rotina é a responsabilidade. Então, aqui não entra assim castigo, presta bem atenção, entra consequência consciente. Então, se ele esquecer o dever, se ele esquecer de entregar alguma coisa, a gente vai falar assim: quais são as consequências disso? Vai ficar de castigo. Não, não é isso. Mas lembrar a ele que, ao esquecer o dever, lá na frente ele vai perder o ponto. E lá na frente ele ainda vai ter outras questões sérias. Porque assim, a gente ensina os nossos filhos que até se você tiver logo no primeiro, segundo bimestre, notas ótimas, o tempo da dificuldade depois não vai ter problema, né? Então, aproveita para tirar notas boas do primeiro bimestre, que é onde está se recapitulando as coisas que deram no ano anterior. O segundo bimestre é mais tranquilo, porque o terceiro ele vai ser pauleira. Então, quando você consegue esses 3 bimestres, pontos e atividades, você chega no quarto muito mais tranquilo, né? Eu não preciso ficar em prova final, se eu tirar poucos pontos, eu já passei. Então, tem todas essas consequências. Então, quando a gente ensina isso para eles, fica muito mais fácil, né? Deles entenderem o que é responsabilidade. É dar a ele essa responsabilidade mesmo. Ou também, por exemplo, se gastar tudo no jogo, ou gastar tudo, ganhou uma mesada, por exemplo. Se você todo dia, você ganhou uma mesada, no mês, seu pai, sua mãe viu lá, deu R$ 10 que seja. Ensine a ele a ter essa responsabilidade. Olha, se você juntar tanto,
você vai conseguir comprar tal coisa que você quer. E aí, essa responsabilidade são as consequências. Então, por exemplo, não vou gastar tudo em bala, R$ 10, o que é? Não é nada. Mas, quando a gente ensina responsabilidade, ele sabe que aquele dinheiro, por mais pouquinho que seja, desculpe o termo, mas enfim, é onde a gente pode guardar e lá na frente comprar alguma coisa que vai ser viável, né? Eu me lembro que o meu filho, ele tinha uns 5 anos e meio para 6, a gente começou a dar uma mesada para ele, ele foi guardando, além dele ser empreendedor ainda com essa idade, ele pegava algumas coisas e vendia, e aí, com 6 anos, ele conseguiu comprar o primeiro skate dele. A gente foi na loja e ele escolheu lá o skate que ele queria e a gente comentou com o vendedor. Ele está pagando com o dinheiro dele. Então, assim, isso ele fez dele ter essa responsabilidade da coisa que ele queria, né? Porque hoje em dia também, assim, não importa se não é aniversário, se não é Natal, se não é Dia das Crianças, as crianças vão ganhando presente. Você quer isso? Toma. Você quer... E aí não dá a ela a oportunidade de dizer assim, não, você só vai ganhar no dia tal, ou quando você juntar dinheiro, você pode comprar. E esse tipo de responsabilidade faz com que a criança dê mais valor às coisas que ela ganhar, às coisas que ela mesma puder comprar, né? E isso são as consequências conscientes. Então, no nosso método, a responsabilidade é o segundo pilar importante para a gente poder desenvolver. E o terceiro pilar, né, é a segurança. Essa, então, é a base. Evite ameaças, por exemplo. Você não estudar, você vai perder tudo. Diga, eu te amo. Mesmo quando você erra, eu te amo, mesmo você fazendo isso. Ou a criança chora, você me ama ainda? É claro, você errou, não tem problema. O importante é que você vai desenvolver isso, você vai fazer aquilo, você vai aprender, porque todo erro é um aprendizado. Então, quando a gente diz para a criança que mesmo que errou, não tem problema, isso é um aprendizado para você, né? Isso vai fazer com que ela tenha segurança nas escolhas dela, tenha segurança, tenha autoconfiança, tenha autonomia, tenha a responsabilidade. Então, a segurança é quando nós damos a ela essa oportunidade de entender melhor sobre o mundo. Vá lá, entenda com a sua cabeça, entenda com as suas, com seu, com as suas conexões. E ao entender isso, a gente vai fazendo com que ela realmente se sinta segura. Então eu posso fazer esse tipo de escolha. Aí eu não quero aquela, porque tem a consequência. Então eu posso fazer essa daqui, deixar que ela pense. E aí, quando a gente fala assim, desde que idade a gente pode começar a fazer isso? Desde pequenininho. Desde 2, 3 anos, a gente já pode dizer assim: você quer essa ou aquela dali? Olha, se você não aguardar os seus brinquedos aqui, a gente não vai poder sair, porque a gente precisa sair com a casa arrumada, a gente precisa sair com os brinquedos guardados, aí vai demorar mais para ir para o parquinho, vai demorar mais para ir para tal lugar, enfim. Quando a gente dá essa responsabilidade e mostra para ele que errou, não tem problema, tem segurança ele, é onde a gente cria todo o entendimento dessa criança para viver num mundo melhor, para ser feliz, né? E com os pais com muito mais leveza. E é o que a gente fala sobre o nosso método. O nosso método é exatamente para criar filhos com altas habilidades e felizes, porque a gente sabe quanto é preocupante, né? Os nossos filhos que têm pensamentos muito acelerados, que às vezes não só o pensamento do cognitivo, mas coordenação motora também, né? Por muitas vezes quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender essas características deles e ao mesmo tempo permitir que ele viva essa infância e seja feliz. Então, aproveita agora para anotar 3 erros silenciosos que muitos pais cometem sem perceber. Pega aí caneta e papel e começa a anotar. Presta bem atenção.
primeiro erro que a gente acaba cometendo é a superproteção. Já pensou nisso? Quando a gente não deixa a criança experimentar o mundo, quando a gente fica super protegendo, ai, vai machucar, ai, vai cair, ai, não sei o quê. A gente não permite que ela experimente, né? Ah, mas eu vou deixar ele pular. Não, não vai deixar certas coisas, claro que não. Mas em alguns momentos a gente pode deixar sim, né? Vai pular de uma cadeira para outra, me dá a mãozinha aqui que eu te ajudo, olha. Cuidado, né? Então, se você super protege, não cai não, não pula não sei o quê. Ela nunca vai experimentar. Ou mesmo, enfim, algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente acaba super protegendo. Então, a superproteção é um erro, porque a gente sabe que a gente não deixa nossos filhos experimentarem. O terceiro erro é o excesso de estímulo. A gente sabe que crianças com altas habilidades de superdotação, elas precisam de estímulo sim, certo? Ok. Mas quando o dia dela parece uma agenda de CEO, a gente tem que começar a parar, né? Pensar. Bom, não dá para dar tantos estímulos assim. Sabe por quê? Porque a criança precisa de um tempo para brincar. A criança precisa de um tempo para ela ficar absorvida ali no pensamento dela, quietinha, com os brinquedos dela. Ela precisa desse tempo de descanso. E se a gente não dá esse tempo de descanso para ela, esse excesso de estímulo faz com que ela fique acelerada e isso vai fazer muito mal, porque é um estresse excessivo, desnecessário. Ok? E o terceiro erro silencioso que a gente acaba cometendo são críticas camufladas de exigência. Você é tão inteligente, devia ter feito isso melhor. Você não é inteligente? Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você fala uma coisa dessa? Não é assim, porque são crianças, até mesmo adultos, né? Por muitas vezes a gente acaba errando em algumas questões. E quando alguém fala assim, ué, você não é inteligente, né? Isso é um bullying. Então a gente precisa assim, mas o que fez você pensar e ter esse tipo de raciocínio? E aí a pessoa vai falar assim, não, eu pensei nisso, nisso, nisso. Quer ver uma coisa muito, muito séria que acontece com as pessoas? É dizer assim, ah, mas isso é lógico. Lógico para quem? Depende do meu ângulo e depende do seu ângulo. Então, o meu ângulo de visão é outro. Eu estou pensando em outras coisas. E aí as pessoas falam assim: ah, mas isso é lógico, como é que pensa numa coisa dessa? Absurda. Absurda para você. Então, a gente precisa entender sobre esses erros silenciosos que a gente muitas vezes comete com os nossos filhos, e aí isso vai minando a autoestima deles. E vai gerando um medo de falhar, e filhos com medo de falhar param de se arriscar. E aí, mas ele parou de se arriscar como criança, ok. E você acha que ele vai fazer isso quando adulto? Tem um concurso ali. Ah, não vou não. Por quê? Ah, não, estou com medo, não vai dar certo. Mas o não você já tem. Então, você precisa sim se arriscar, você precisa sim ir lá. Então, se a gente não faz isso desde pequeno, e a gente vai minando essa autoestima dele, ele acaba crescendo e sendo um adulto medroso, né? Frustrado, depressivo, por conta de questões tão simples que a gente poderia ter resolvido lá na infância, não é mesmo? E o que é uma casa onde é seguro brilhar? O que seria para a gente? Agora, respira fundo e imagine a cena. Olha só, uma casa onde errar não é fracasso, é parte do processo. Uma casa onde as emoções são acolhidas. Você pode chorar, você pode rir, você pode ter sentimento de medo, porque você vai contar para alguém e alguém vai acolher esse medo, te ajudar a sair desse tipo de sentimento. Imagine uma casa onde não importa a nota, mas importa o esforço da criança, né? Ter sentado, estudar. Não, mas você estudou. Ah, tudo bem, não deu certo agora, mas na próxima você vai, né? Imagine uma casa onde o brilho não é
medido pelas medalhas ou por, por notas 10, mas sim por sorriso. Isso não seria um lar seguro para brilhar? O que vocês acham? Não seria muito mais tranquilo? Para nós, pais, não seria mais leve se a gente pudesse pensar nessa casa com onde o erro não é um fracasso, onde as emoções são acolhidas, onde a nota não importa, onde o brilho medido pela medalha não é importante, mas sim o amor que você tem pelos seus filhos, o abraço, o afeto, o beijo no dia seguinte, o beijo de noite antes de dormir, o beijo de manhã quando acordar, não é mesmo? Então, isso é que é importante. Às vezes a gente fica assim achando, será que é importante é o dinheiro? Lógico, a gente trabalha, né? A gente precisa. Mas dentro de uma família, né, os filhos vão crescer. O que é mais importante? Ele ganhar um celular, ganhar um brinquedo fora de época, né? Qualquer coisa para ele que ele não vai dar valor, ou ter você, um abraço seu, um beijo seu, uma risada sua, uma contada de piada engraçada, ver filmes, né, vídeos engraçados, né, e ter aquele sentimento de uma família feliz. Então, pense nisso, pense nessa questão do que seria um lar seguro para brilhar, ok? E aí, vou aproveitar, vou dar algumas dicas, né, práticas. Por exemplo, a roda da autonomia. Agora é uma ferramenta assim prática que você pode usar no seu dia a dia, tá? Se quiser, pode anotar. Pegue uma folha e desenhe um círculo e divida em 8 partes, ok? E nessas 8 partes, você fez o círculo, dividiu, começa no meio, em 4 partes, depois na diagonal, você faz 8 pedaços. Em cada pedaço, você vai colocar o primeiro, organização, segundo, higiene, deveres escolares, resolução de conflitos, autocontrole, comunicação, iniciativa e contribuição em casa. Bom, você marcou esse círculo, botou cada dessas questões que eu acabei de falar, marque de 1 a 5 quando o seu filho consegue fazer sozinho uma dessas questões. Então, por exemplo, organização. Marca lá, de 1 a 5. Ele consegue? Quanto que ele consegue de 1 a 5? Outro pedacinho, você colocou higiene, né? Higiene pessoal. Marca lá, de 1 a 5. Quanto que ele consegue? Deveres escolares. Resolução de conflitos. Ele consegue resolver os conflitos dele sozinho? Ou ele precisa da sua ajuda? Ou ele traz para você, junto com ele, resolver? De quanto é isso? De 1 a 5. Quanto é que ele consegue? Autocontrole, comunicação, ele consegue numa comunicação aberta, ele consegue falar o que ele está pensando, se expressando. Iniciativa, ele tem iniciativa para fazer as coisas ou ele fica esperando você dar iniciativa? Não, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. E o 8º é contribuição em casa. Quais são as contribuições dele em casa? Isso, como a gente está falando, da questão do pertencimento, certo? E aí você marca nesse círculo, né, essas questões, e depois converse com ele e crie mini desafios semanais para poder evoluir em cada área dessa. Não tem problema se numa área ele tem 5 e na outra área ele tem 1, né, ganhou 1. E aí você pode fazer pequenos desafios, né, semanais, para que ele possa melhorar cada questão dessa de autonomia. O que você acha? Vai ser simples, é divertido e vai principalmente fortalecer o vínculo familiar. Concorda? Bom, essa é a parte da autonomia. Agora, quero saber de você. Se você tivesse uma varinha mágica e mudaria a rotina da sua família para seu filho ser mais feliz, o que você faria? Vamos lá, aqueles que têm coragem, escreve aqui para mim.
Comenta aqui para mim, aqueles que têm coragem, que eu estou falando, né? Vamos lá. Se você tivesse uma varinha mágica e pudesse mudar a rotina da sua família para seu filho ser feliz, o que você faria de fato? Vou dar um tempinho, contar até 10, porque a gente está também aqui ao vivo, né? A gente precisa desse tempo. Mas pensa aí, o que você faria para mudar essa rotina que pudesse trazer mais felicidade no seu lar? O que você acha? Você conseguiria pensar em alguma coisa que você faz em que, lógico, os nossos lares, por muitas vezes, são felizes, ok. Mas, às vezes, a gente tem momentos que a gente poderia mudar alguma coisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de praia, né? Então, uma das coisas que eu mudaria na minha rotina, e de vez em quando eu faço isso, para que meus filhos possam entender que uma rotina rígida, né, não nos traz felicidade, é de, às vezes, no meio da semana, levá-los à praia. Eu faço isso. E quando eu faço isso, eu tiro a pressão de cima deles de uma, de uma autoridade, né, que tem a escola em cima. Nossa, ele não vai perder a faculdade por conta de um dia fugir da escola e ir para a praia. Ou mesmo, se ele estuda de manhã, a gente vai à praia à tarde, ou se ele estuda tarde, a gente vai à praia de manhã. Não há problema nenhum. Né? Mas é no meio dessa rotina, ou seja, é no meio da semana, poder tirar um dia de folga, metade do dia de folga, e ir até a praia só para passear. E olha que eu não moro perto da praia, não, tá? Mas e você, pai e mãe, que está aqui me acompanhando? Que tipo de, de coisa, né? Que tipo de ação você mudaria na sua rotina? Bom, ok, se vocês estão com um pouco de medo de falar, não tem problema. A gente está chegando ao nosso final da nossa live, né? Essa live ela foi composta por 3 capítulos, onde eu comecei lá na terça-feira falando sobre esses 3 capítulos falando sobre criando filhos com altas habilidades e felizes. Então, lá na terça-feira eu falei da gente sobre como a gente criar filhos sem pesar muito, né? Ontem nós falamos também sobre essas rotinas e hoje falamos sobre esses 3 pilares do método Novos Ares. Como eu falei para vocês, o método Novos Ares eu criei a partir das minhas experiências, né, com as altas habilidades durante 15 anos da educação especial. Eu trabalho com a educação especial há muitos anos e autonomia, responsabilidade e segurança eram questões que vinham sempre. Eu vou dar uma cortada no que eu estava falando, porque eu tive 2 mães aqui corajosas no YouTube que colocaram assim, ó. Posso falar o nome, Adriana? Adriana Altino botou que apesar de trabalhar em casa, eu trabalharia menos. Perfeito, é isso, né? E a Ana Jara diz que tenho certeza também que não fui identificada quando criança, e agora vejo que meu filho de 4 anos também tem altas habilidades. Que bom, Ana, que você consegue identificar isso. Aí você pensa assim, quando você era criança, o que você queria que seus pais fizessem fora dessa rotina, né? Então, por exemplo, a Adriana colocou ali, né? Eu trabalharia menos. Em alguns momentos é até bom mesmo, não há problema. Sabe por quê, Adriana? Você está falando que trabalha em casa, né? A rotina da casa é o tempo todo, ela é muito desgastante. E eu vou falar para você, o pó vai ficar. Todo dia tem que tirar pó, né? Tirando a comida que a gente precisa comer, de resto, para que a gente vai se aborrecer tanto? Então, de vez em quando, a gente precisa, assim, deixar um pouquinho de lado, né? E fazer coisas que nos agradem, que nos façam nossos filhos felizes. Ai, que legal, Adriana, isso aí. Quando a gente se reconhece nos filhos, né, com o caso da Adriana e da Ana aqui, isso quer dizer que é a superdotação, né? Ou seja, é hereditário.
quando você identifica essas características, quando você identifica que é curiosidade, é criatividade, o pensamento que viaja muito, uma imaginação muito fértil, a conexão com questões assim fora do comum, isso vai nos dizendo assim que é hereditário, tá? Se é superdotação ou não, né, Adriana ou Ana, é outra coisa. Mas é hereditário, que está vindo dos cânceres. Mas todas essas características que eu acabei de falar, né, e existem muitas outras, como eu sempre digo, as altas habilidades, a criança com altas habilidades, ela é única. Então, existem diversas características, mas a curiosidade, criatividade e envolvimento com a tarefa, onde ela fica ali até terminar aquilo, né? Isso faz com que ela tenha características de altas habilidades ou superdotação. E aí, como eu falei, a superdotação é hereditária e as altas habilidades é a partir de estímulos. E, aliás, falando sobre altas habilidades a partir de estímulos, a gente precisa saber que, independente de ser altas habilidades ou não, né, superdotação ou não, todos nós, seres humanos, a gente consegue desenvolver o nosso potencial, independente de quantos anos a gente tenha. E isso a neurociência já nos mostra. Quando a gente começa a estudar, a trabalhar, quantas sinapses a gente vai fazendo e vai crescendo, vai desenvolvendo todo o nosso potencial. Então, fica aqui a dica, tá bom? Aproveitando a deixa. Mas entendendo que a importância da gente identificar, assim como a Ana e a Adriana, vocês identificam isso nos filhos de vocês e vocês identificam as suas frustrações quando criança? Porque eu me identifiquei, né? Quando criança tinha muitas coisas que eu não conseguia fazer. E que hoje, né, como eu falei, por ter esse conhecimento, a gente acaba pensando diferente e se dando assim o prazer das coisas. Uma das coisas que e aí vou aproveitar e contar aqui um pouquinho da minha história. Eu sou formada em História da Arte, mas eu fui fazer um doutorado em Ciência da Cardiologia. E aí, quando eu fui fazer esse doutorado, porque eu fui pesquisar sobre a criatividade, eu aproveitei para, antes, né, de entrar nesse doutorado, eu procurei 2 professores meus da graduação e fui conversar com eles assim, o que vocês acham, né, de eu pensar como o corpo reage ao desenvolvimento da criatividade. E eles naquele mesmo momento, eles me disseram assim, não, você tem que focar na história da arte, na arte, você tem que se especializar nessa questão. Na verdade, o que eu estava fazendo é pensando em 2 questões completamente diferentes, aparentemente, e fazendo conexões. E hoje, o que mais se vê é falando não sobre a criatividade no corpo, mas como o coração e a mente caminham juntos. E a gente fala da coerência cardíaca. Isso é por quê? Porque um dia eu pensei em 2 assuntos e fiz a conexão. E a arte e a ciência, né, como eu estou falando, né, eu formada em arte e o doutorado em ciência, lá atrás, né, na história, já nos mostra que em algum momento a arte e a ciência andam junto. E por que não a gente também pensar nessas questões, né, e trabalhar sobre elas? Bom, mas aí já é outra história. Era só para a gente poder elucidar aqui que nada é besteira, nada é errado, tudo pode ter um fundo de curiosidade, de criatividade, e permita que seus filhos possam, de fato, ter esses entendimentos. E que você também, tá bom? Mas, como eu disse, hoje é o nosso 3º capítulo da nossa minissérie. A gente vai abrir inscrições para a nova turma, nós temos uma turma em andamento e vamos abrir inscrições para a nova turma na semana que vem. E aí a gente vai continuar fazendo algumas lives, fazendo algumas chamadas. E caso você queira entrar na próxima turma, na semana que vem, a gente vai estar dizendo qual dia vai estar essa abertura dessa turma. Combinado? E não vai ser hoje. Mas a gente vai ter ainda essa oportunidade, aqueles que queiram trabalhar e entender melhor os seus filhos e criar filhos brilhantes
com autonomia, responsabilidade e segurança. E no mais, agradeço a vocês por estarem aqui me acompanhando até esse momento e espero que vocês tenham gostado dessa minissérie com esses capítulos, onde a gente pôde falar sobre como ajudar os nossos filhos a serem mais felizes com altas habilidades de superdotação. Tá bom? E sem perder a infância, lembrando sempre disso. Bom, eu vou aproveitar para encerrar aqui a transmissão do YouTube e dar tchau para vocês. Muito obrigada.